Olá, boa noite. Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Vem chegando, vem chegando. Hoje a abertura está diferente. Hoje a abertura está aqui comigo sobre minha responsabilidade, né? Então, vamos lá. O pessoal está chegando. Nossa entrevistada já está aqui também. Já vou chamar ela. Vamos ver se a Stephanie também entra, para que a gente possa então iniciar aí essa conversa que com certeza vai ser maravilhosa, tá? Kátia Pino, que já esteve várias vezes aqui no Prosa Verso e Vinho, né? É praticamente de casa, né? É daquelas pessoas que pode abrir a geladeira e ver o que tem e pegar um suco ali e tudo mais, né? Já esteve 3 vezes conosco, tá? A primeira vez foi uma apresentação e análise de livros que nós fizemos da obra dela, a obra A Deriva, lá no comecinho, há praticamente 2 anos atrás, né? Depois a gente teve a oportunidade de entrevistá-la em 2 momentos, e assim como ela já esteve aqui na nossa casa, nós também já estivemos na casa dela, né? Fazendo aí uma conversa, um bate-bola lá com ela, né? Bom, acredito que já posso então convidá-las. Vou iniciar primeiro com a Kátia e na sequência eu faço o convite para a Stephanie para estar aqui conosco também. Então vamos lá, vamos. Tchan, 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 tchan. Opa! Oi, Kátia. Oi, Oi, oi. oi, tô te ouvindo e tô vendo o que você tá vendo. Deixa eu ver aqui, peraí. Isso, Ah, tá. olha só, maravilha. Você tá me vendo? Tô assim, Ah, então, tranquilo. beleza, perfeito. Agora eu vou fazer o convite, então, para a Stephanie, para que a gente possa conversar aí a nossa roda de conversa de três, né? Então, É muito bom. então vamos lá, peraí, deixa eu achar a dona Stephanie aqui. Vamos lá, fiz o convite para ela. Tomara que ela também consiga nos ver, né? Para que fique mais. É mais gostoso, né? Quando a gente consegue se ver no ao vivo, né? Depois quando o Instagram está um pouco estável, é meio complicadinho. Mas vamos. Opa! Oba, Olá, olá. Bom, vamos dar início, então, né, a essa nossa conversa. Confesso, Kátia, que eu estou ansiosa, porque eu não conheço absolutamente nada desse seu projeto novo, que Ah, você está aí prestes, né, a trabalhar com ele. Eu só sei em cima da sua fala, né, lá no vídeo, que trata aí de um livro de poesia e que você vai trazer temáticas relacionadas com o desejo humano e o envelhecimento, né? sim, sim. Vamos só aguardar um pouquinho, que a Stephanie ela tá meio congelada. Isso, Isso, sem vamos problema. chamar ela de novo aqui. Pera aí. Chama eu, a Cristina. Oi, Cristina, seja bem-vinda aí, viu? Deixa eu chamar a Stephanie aqui. Vamos lá. Chamando de novo a Stephanie. Isso Terra mesmo. chamando. Opa, Eu qualquer coisa sempre deixo meu laptop ligado, né? eu acho que agora vai, gente. que bom, que bom. Então, Que ótimo. bora. Antes de mais nada, vamos fazer um brinde para a gente Vamos. começar essa conversa já com a garganta, né, preparada? Vamos Sim, lá, então. bora! Bora. Oh! Faz Ah, hoje, recomendações. hoje a produção caprichou aqui, Pois gente. é, Não que estou linda tomando essa bebida xícara também. alcoólica, então Linda. tem guaraná com laranja. Gente, É vamos isso. lá. Vamos lá, um Muitos brinde. e muitos leitores para a Linda. maravilhosa da Kátia Pino. Isso. Hum, Então, vamos lá. Kátia, nos conte Diga.
O que que você anda aprontando aí? Ai, eu já sei, hein? Ah, a Stephanie só sabe, né? Vai me entregar, Não, Stephanie? não. Começa por você, que daqui a pouco eu falo alguma coisa. Vai lá, vai lá. Bom, assim, eu falo assim, estou ando assim, meio devagar, né? Mas eu resolvi pegar esse projeto. Estou fazendo aos poucos. Na realidade, é uma ideia que eu já tinha, já tem uns 2 anos que eu tinha vontade de fazer alguma coisa assim, mais, mais hot, Adoro! assim, uma coisa mais sexy, assim, mais, né, mais chãs. Aí aquilo foi amadurecendo, aí ano passado surgiu um concurso que eu tive que, aí eu funciono muito assim sob pressão, né? Então é assim, desde a época dos estudos, né? Deixar para fazer os trabalhos tudo na véspera, né? E aí eu tinha que produzir no mínimo 50 é, poesias, que na realidade eu escolhi. Eu já tinha um texto infantil que eu também coloquei em concurso e queria levar para frente, aproveitar que estava o concurso de poesia e levar adiante aquela minha ideia. E aí podia pegar, não precisava ser 100% de textos inéditos, então eu peguei alguns do Sou Mulher, coloquei aqui e comecei a produzir outros, porque o tempo estava passando e aí, né, vamos embora, né? E aí aquela coisa é muito engraçado porque a gente às vezes começa com um objetivo na escrita, a gente quer uma determinada coisa, e de repente começaram a surgir outros, né? Outras coisas nesse meio. E aí eu fui me pegando, escrevendo lembranças de coisas que passaram há muito tempo, é, coisas refletindo sobre a minha idade atual também, né? Como é que fica a questão do desejo após os 60, né? E aí eu fui começando a pensar e a me ver como é que estava isso. E aí eu li uma reportagem falando de um assunto que é um dos temas, né, que surgiu, que é do Boto, a poesia do Boto, né? E porque eu li uma reportagem e aí a pessoa, não, vi uma reportagem no Instagram, um vídeo da pessoa abordando como é que é aquela história do Boto, né? Do filho do Boto e tal, não sei o quê. O que que é aquilo na comunidade? O que que a verdade que está por trás dessa história? Eu falei, gente, né? Aí veio aquilo e começaram outras coisas, né, também. Não só as minhas experiências, as experiências de outras mulheres, né, as experiências, e até que eu finalizei, como é que depois eu vou falar mais adiante, né, deixar um pouquinho de suspenso, que eu falei que veio assim, eu estava precisando escrever, eram 50, não, 50 páginas, né? Não eram 50 poesias, eram 50 páginas. E aí, né? Aí a última veio como se fosse quase que uma psicografia, né? Veio e deu as exatas 50 páginas. Então surgiu mais ou menos assim. Aí eu botei no concurso, não deu em nada. Mas aí depois, mais tarde, eu estou fazendo um curso online sobre negócio de divulgação, né, e tal, e acompanho essa professora, e ela falando da leitura crítica e tal, porque a gente às vezes acha que a coisa já está pronta, né, que o livro já está pronto, né, as coisas estão ali, mas eu nunca tive a experiência, eu fiz uma leitura, aquela leitura
de entregar para algumas pessoas que eu sei que escrevem poesias, para elas me dizer o que, é que elas acharam, né? Que é uma leitura, não é uma leitura assim, profissional, né? E aí eu tive, né, a honra da Stephanie fazer assim, a leitura crítica, me dar as dicas, mas assim, foi uma época meio conturbada, aconteceu tanta coisa, umas coisas assim que me fizeram brigar, tipo, para. Eu comecei a escrever meu romance, que eu já estou enrolando há algum tempo, e aí o laptop, comecei a escrever alguma coisa, já fui abrir o laptop, começou a dar problema, e pau, deu pane, e até eu resolver demorou, esfriou, foi tudo assim. Eu falei, gente, o que é que está acontecendo, né? E eu falei, que coisa mais estranha. E as outras coisas particulares, pessoais, familiares, né, que estão rolando já há uns 2 anos, né, de uma doença séria, e aquilo me mobilizou muito, e tá tudo assim, tudo mexido. Aí eu falei, gente, calma, e parei um tempo, parei, aí depois eu resolvi, mandei, né, o texto para a Stephanie, ela me devolveu, e eu custei a abrir também, porque o laptop demorou um pouquinho, que assim, eu falo sempre assim, comigo nada é muito comum. A moça lá da lá da coisa lá Do curso. que conserta, né? Não, aqui conserta o Ah, tá. laptop. Ela, não, você não se preocupa, a gente vai salvar seus arquivos. É tudo, pode se despreocupar. Eu falei para ela, eu falei, querida, as coisas comigo geralmente não são muito. E dito e feito, né? Não sei se a gente atrai, e aí a gente tem que começar a rever, né, essas coisas que a gente acha que já mudou, já transformou, já passei, já fiz muita coisa que já mudei muita forma de pensar, muita coisa já se foi transformada ao longo desses anos na vida, porque isso é verdade, como a gente pensa, o que a gente fala, como a gente fala, o que a gente fala, isso a gente vai plasmando mesmo, né, no nosso universo, mas tem umas coisas assim que ainda ficam, né? Toda vez que eu estou deslanchando, o negócio vem assim, pá, né? Para! Aí eu falei, gente, vamos ver o que é que está acontecendo, né? Aí eu parei, depois eu consegui abrir o arquivo e estou aos poucos dando uma olhada nas dicas, né? Mas assim, né? Muita coisa já. Então, concordei, tá, Stephanie? Muita coisa. Outras coisas estou pensando ainda aqui e vamos seguindo, né? Quer dizer, ele já ele já existe, né? Ele já existe. Ele tem que ser aprimorado e nessas aulas que eu estou fazendo online, ela fala assim, não, você já tem, antes do livro ser publicado, você já tem que começar Exato. a dar umas ideias do livro, falar sobre a temática, né? E abordando o seu público-alvo tal. Então, a gente vai. Estou começando por aqui. Algumas coisas já coloquei, fazendo um vídeo, falando sobre a questão da idade, né? A invisibilidade ou não, né? Da mulher né, mais idosa e tal. E aí foi, mas assim, é um misto. E aí a Stephanie apontou, né, assim, você pode dividir o livro, né, assim, porque tem uns poemas que tem mais ou menos matemática, aí eu tô, né, absorvendo, eu tô vendo isso aqui direitinho, quer dizer, estou aprimorando, estou lapidando, né, o livro com essas dicas da querida Stephanie, né? E a Natasha ainda não sabe, né, nada do livro, vai saber Nada, hoje estou alguma. ansiosa. Antes de passar a palavra para a Stephanie, é legal, quando primeiro você disse dentro da sua fala, né, que você trabalha, né, meio que na pressão. Mas não é bem uma pressão, é legal a gente ter uma data, porque daí a gente se organiza para essa data.
Senão fica que nem aquele filme, uma história sem fim, né? Que não tem, né? Então a gente precisa pôr uma data para que a gente possa andar com os nossos projetos. Senão a gente só abre os projetos, mas não vai fechando esses projetos. E você, É. e você falou também, eu até ia te perguntar, porque Hum, dentro dos seus 7 livros, né, estava hum. faltando um romance. E aí você disse na sua fala que você tem aí em paralelo um romance a caminho também, né? Então eu tô É, tá animada para ver. hibernando o bichinho. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Daqui a pouco ele vem, né? Ele vem. Então eu vou passar a palavra para a Stephanie, né? E daí Tá bom. depois eu volto aí com as minhas perguntas, tá bom? Minha amiga Stephanie? tá super formal, vocês estão percebendo, né, que nós estamos mudando algumas configurações aqui do Prosa Verso Vinho. Ela vai passar a palavra para mim. Achei muito chique, viu, Natasha? Gostei, gostei. Gente, olha, Kátia Pino, mulher maravilhosa, já é de casa aqui, nós já entrevistamos, fomos entrevistadas. Ela foi uma das primeiras entrevistas aqui no Prosa Verso Vinho. Foi com essa moça. E eu posso dizer, de lá para cá, daqui para lá, que de todas as estações que Katia Pino passou, ela talvez possa discordar de mim, não sei, mas eu acho que de todas as estações que eu pude presenciar da Katia Pino, ela está na melhor delas. Eu consigo visualizar isso no rosto, na pele. Reparem, gente. Rosto, pele e cabelo. Vocês já viram o cabelo dessa mulher? Como tá sedoso, brilhante? Então, eu acredito muito que muitas questões refletem. Muitas questões internas refletem. Né? Natasha gosta bastante de estabelecer prazo, né? Ela ali comentando. Cada escritor tem a sua forma, né? De se organizar, né? De a meta que pretende alcançar, né? E tudo mais. Existem pessoas que colocam suas metas. Mas eu vejo assim, Katia Pino produz muito, ela já tem muitos livros, ela tem um reconhecimento muito grande, inclusive, tanto na cidade dela, não só na cidade, como no Rio de Janeiro. Ela leva a literatura, ela faz oficinas literárias, ela coloca o pessoal para pensar, ela move o pessoal. E além de tudo isso que ela escreve, né? Contos, crônicas, poemas, livros infantis excelentes. Todo mundo já sabe que eu tenho um queridinho, a Estrela Lili. Se não conhecem, vão lá e ler, porque vocês acham que é de criança e não é. Não é para baixinhos. É mais forte que isso. E diante dessa perspectiva, eu acredito que ela está na melhor das estações dela. A Katia Pino, ela agora nos brinda com a questão do etarismo dentro deste livro de poemas que ela está construindo, que ela está nesse processo de, eu costumo brincar até de burilar, né? Que muitas vezes a gente precisa ali pegar aquela joia, né? E fazer, né, aquela pedra preciosa e burilar. Então ela está nessa fase de burilar. E assim como eu, ela tem umas características também muito marcantes, que algumas questões que nós escrevemos, que nós trabalhamos, elas são muito internas e muito intuitivas. Muito intuitivas. Então, até para você escrever poema, né, você precisa ser intuitivo. Você precisa, muitas vezes, beber um pouquinho da fonte daquilo que você está vivenciando ou que talvez um assunto que te atraia de alguma forma porque você já vivenciou dores, né, de outras pessoas, enfim. Então, o que eu estou achando de maravilhoso nesse livro é que a Kátia traz a mulher numa nova perspectiva, numa nova roupagem que antes a sociedade, como eu posso dizer, jogou tanto preconceito, que até hoje, na verdade, né? Vira e mexe a gente falar sobre isso. Eu e a Kátia falou, esse dia eu escolhi um short, ficaram falando de mim porque eu tava de short. Então, assim, essas minúcias que para alguns pode ser uma coisa boba, mas para nós, enquanto mulheres, é algo que incomoda. Então, eu quero saber da Kátia, qual foi ali? Ela já comentou que foi um pouco pelo Boto, né, pelo poema do Boto.
Foi pelo concurso também, a necessidade de participar do concurso. Mas, além disso, eu quero saber o que a Kátia, enquanto mulher, o que talvez tenha mudado dentro dela para que ela sentisse essa necessidade de falar sobre essa temática. Ai, tá mudando tudo, né, Stephanie? Assim, cada fase da vida da gente, a gente tem vivências diferentes, né? Expectativas, sonhos, ideais. E, assim, aí, de repente, assim, a gente vai vendo o tempo passando. Aí, de repente, tipo assim, é, eu olhei, eu tô com 63 anos, 63. Vou fazer 64 esse ano, em maio, já tá aí. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, que é isso? Né? Assim, o corpo já está sentindo, porque não adianta, né? A gente acha, por mais que a gente se cuide, eu me cuidava não tanto quanto eu deveria ter me cuidado, né? Mais cedo, mas eu gostava sempre de fazer alguma coisa, de caminhar, né? Fazer ginástica, fazer hidroginástica. Sempre gostei um pouco assim de mexer em determinadas coisas, porque eu como boa taurina, com ascendente em câncer, né? Então, assim, adora, né? Ficar dentro de casa, ficar, né? No ninho. Então, eu, de vez em quando, eu tenho que me forçar para sair. E essa coisa do exercício era uma coisa que me forçava. Mas eu, de repente, parei com tudo. De repente, eu vi, assim, meu corpo se transformar muito no sentido de, assim, começar a doer aqui, doer ali, e que vai mesmo, que dói, que é diferente, gente, não adianta. Né? Às vezes eu brincava com a minha mãe e tudo, né? Que aí, assim, minha mãe faleceu cedo, com 65, aí começa a vir tudo isso à tona, eu estou ficando numa idade próxima, e aí eu falo, não, tem que me cuidar mais, né? Porque eu ainda quero, né, fazer algumas coisas, mas o que eu quero mais? E aí, de repente, eu fiquei, sabe, questionando, né? Comecei a ver as mudanças hormonais mais vibrando assim mesmo, né? Tipo, desejo diminuía, né? Coisas que não aconteciam, acontecendo com o corpo, né? E assim, cara, né? Muda, né? Então, tesão mesmo, assim, lá embaixo, né? Eu falava assim, eu falava pra minha mãe, não, aqui nada, comigo vai ser diferente, pô. O tesão vai ficar até os 80, blá, blá. E não fica, não, muda mesmo. A gente tem que se cuidar, porque a questão do hormonal altera tudo no teu corpo. Né? Se você não cuidar, muda. Né? Você falou do meu corpo, da minha pele. Stephanie, assim, é pura sorte genética, Eu fui na associação, uma associação que eu pertenço, Dia das Mulheres, fui ter o meu momento frescurinha, né, que eu não sou muito disso. Elas, para o Dia das Mulheres, se reuniram para mostrar uns produtos lá de uma negócio, uma vitamina C, não sei o quê. Aí a moça foi fazer a maquiagem, falei, vou entrar nessa. Aí fui lá, uma base com vitamina C. Ela, nossa, a senhora quer uma pele linda, o que a senhora faz? Nada, por isso que eu falei para ela, água e sabão. Né? Que a única coisa que eu faço é água e sabonete, porque eu não cuido. Às vezes até eu compro, mas fica lá. Né? E cabelo também, entendeu? Nada. E é pura sorte. Mas porque muda, né? Teu corpo muda, teu desejo muda, né? Aí o que a gente vai fazer com isso? Então eu estou nessa fase assim, e eu acho que foi isso, essas questões eu me ver tão diferente, né? Até os 50 foi legal, 50 e pouco, estava tudo na boa, né? Eu não faço reposição hormonal, porque eu tenho medo de, né, das consequências que podem trazer, ainda mais depois agora, né, na família mais próxima.
E aí eu não faço. Mas, assim, alguma coisa eu vou ter que fazer, não uma reposição, porque realmente muda. Então, assim, deprime, né? Daí, eu tô numa fase, eu tô rindo aqui, que eu tô melhorzinha, gente. Eu vim fazer essa live porque eu tô, assim, já um pouco melhor que eu propus. Eu falei, não, vou fazer, né? Mas, gente, é assim, eu fiquei numa fase tá bem difícil. E aí eu tenho os recursos, eu tenho os florais, né, que eu esqueço, que eu tenho, né? Para os outros eu penso, eu faço a fórmula, mando. Não, gente, vamos É acontecer. bem assim, casa de ferreiro, né? Então foram essas questões, essas mudanças mesmo, né? Que eu me peguei com uma idade que a minha cabeça, realmente, quando a gente fala assim, o corpo é da idade, a cabeça, realmente porque, assim, eu não me vejo com essa idade, vamos dizer assim, porque a gente rotula um pouco, né? Dentro dessa idade tem Totalmente. que ser assim, Totalmente. né? E aí você falou da questão do short, não foi um homem, não, foi uma mulher que fez a crítica, Nossa, né? Uma mulher eu falei que jovem, foi homem? Não lembro. É? falou Arrasa. agora. Mas foi uma mulher mais jovem, né? E aí eu comecei a observar, assim, de eu estar na rua, e as pessoas passarem na minha frente, andando na minha frente, me ultrapassarem, quase me derrubando. Aí eu falei, gente, ó, tá me vendo aqui, eu sou nanica, né? Eu tenho 1,54 m. Aí eu, mas tô aqui, gente. Mas assim, a circunferência aumentou, né? Eu não sou sou pequena, mas sou larguinha, né? Ai, Falei, não cara. é possível, não tá me vendo aqui, ultrapassa quase pisando o pé. Eu falei, gente, que coisa mais esquisita, né? Aí, e assim, quando começaram a me chamar de senhora, né? Aí que eu falei, gente, envelheci mesmo, né? Não tem jeito não. Quando era tia, ainda vai, é tia, mas senhora, Eu já né? tenho Aí eu falei, pavor que me chame de tia. porque assim, eu não ligo para, por exemplo, eu assumi meus cabelos brancos durante a pandemia. Também a hora, se eu quiser pintar, eu vou pintar, se eu não quiser, por enquanto não estou afim, né? E não tenho essa coisa assim, não é pela questão do envelhecer, mas é muito como a sociedade nos vê e como é que isso pode nos afetar ou não, a gente se deixar afetar e lembrar, né, de nossas mães, de nossas avós. Então, assim, é uma outra época, mas é uma outra época, né? Porque, não sei, né? As pessoas ainda enquadram tanto a gente em determinadas coisas, Formas, né? né? Formas. É, Todo mundo tem que caber é, naquilo de forma exata, né? é. Aí eu vejo eu sempre falo daquelas senhoras, as avós da Ai, razão, né? Que eu elas amo são essa voz da razão. maravilhosas, elas são maravilhosas, né? Então elas enfrentam, elas têm assim uma maneira de enfrentar assim bem leve, né? A coisa e isso mesmo, tem dor, dói tudo. A outra falou, para acordar de manhã até levantar da cama dói tudo, né? Coisa, né? Ela não tem jeito. Ela falou, mas fazer o quê, né? Vamos embora. Aí elas vão beber chopinho, Tem um e momento aí eu tô delas, né? Tem sempre um momento dela. delas. Elas Elas têm os netos, entendeu? Tem a família, tem os netos, mas elas vão, dão dicas de livro, dão dicas de cinema, porque elas vão assistir, elas vão. Eu gosto muito de filme, eu gosto muito disso, mas eu já falei aqui em casa, falei, gente, eu vim conversando, só uma coisa, vim conversando hoje na barca com uma senhora, que é minha amiga. Aí, quando nós chegamos aqui, eu falei para ela, nossa, Emília, nós falamos de doença, médico o tempo inteiro. Ai, Jesus. Eu falei, vamos parar com isso, gente. Deve ter que ter outro assunto, vamos ter outro assunto, né? Pelo amor A de Deus. gente Eu tem que preciso olhar para isso sair, mesmo, é né? verdade. Sair. Eu falei, eu
tô saindo para ir para médico, para fisioterapia, para fazer exame. Eu falei, ai, parar com isso, gente. Vamos Já sair começa a mais. receitar remédio para outra, né? Não é? Ah, isso aqui faz bem. E é isso, foi essa questão mesmo dessas coisas que eu comecei a observar, que caiu a ficha, né? E do que o corpo tá, mas a mente, E aquela não coisa, é. gente, idade, tudo bem, né? Nós temos questões orgânicas que são, né, inevitáveis, que vão se transformando, legal. Mas assim, sabe aqueles estereótipos? Ah, chegou a tal idade, tem que vestir assim, chegou a tal idade. Ah, isso não fica bem. Você ainda faz isso? O ainda, eu acho que é um termo extremamente pejorativo. Ainda, ainda, eu acho terrível isso. E além disso, quem é que disse que tem idade para você ficar dedicada a tricô, crochê? Gente, que é isso? Né? Ah, você não pode entender de tecnologia, né? Você não pode. Gente, vamos lá, né? Vamos lá. Eu acho que o pessoal precisa se atualizar, precisa entender que as coisas estão mudando e que, inclusive, essas opiniões precisam mudar. A gente precisa olhar, principalmente para as mulheres. Eu puxo a sardinha, sim, porque muitas vezes, até hoje mesmo, tinha uma colega de trabalho conversando. Ai, eu tô ficando velha e aí eu preciso me cuidar, né? Porque hoje em dia os jovens querem velhinhas ou querem mulheres velhas. Ela falou, não é mesmo? Só para arrancar dinheiro. E os mais velhos só querem mocinhas. Então, sabe? Então, às vezes a gente precisa até tomar esse certo cuidado, porque às vezes nós mesmos, né, pelo mundo estar falando tanto essas questões na nossa cabeça e propaganda, isso e aquilo, skincare milagrosa, né? E isso. Gente, a gente tem que parar para pensar nessa aceitação, que essa aceitação ela é natural e que toda essa questão, Kátia, que você trabalha dentro do seu livro, que eu tô achando incrível, mostrar que a mulher, independentemente da idade, ela tem os seus desejos e se ela também não tiver, é direito dela, é natural, ela não precisa ser forçada a tudo. Gente, eu já ouvi conversas do tipo assim, né? Falando, seu casamento tá ruim, culpa é da mulher. É da mulher que não tá sabendo seduzir, é da mulher que não sei o quê. E quando a mulher vai ser vista como um ser que também precisa ser seduzido, né? Que também precisa de carinho, que também precisa ser olhada de uma forma sedutora para que ela se sinta à vontade, por exemplo, na sua relação sexual, né? Então, acho que pouca gente menciona, tem tantos tabus ainda existentes, que pouca gente fala sobre o papel também dos parceiros, né? Então, eu acho que é muito importante as abordagens que você faz aqui no livro. Ainda não está pronto tudo, Kelly, tá no processo, mulher, tá no Tá no forninho. processo. É isso Ela já tá aí, até já ansiosa. quer ver, já tá. Né? Então, assim, e eu queria até, eu sei que eu acho que a Natasha vai falar alguma coisa agora, mas eu já tenho aqui alguns textos, porque eu ouvi seu áudio, tá? Eu não ouço instantaneamente às vezes, mas eu ouvi seu áudio, eu separei dois Sim, queridinhos tranquila. aqui, viu? Tá Isso aí, isso aí. Vai, Natasha. Né? Quer dizer que nós vamos ter um pouquinho de degustação, é isso? ótimo. Agora sim nós Claro. estamos falando a mesma língua. Mas eu já estou gostando da Tem que temática. puxar. E eu te entendo, viu, Kátia? Porque às vezes eu também acordo sem vontade, sem ânimo, né? E de repente a gente, né, se desperta e aí começa a movimentar, sacode a poeira, né? Vai trabalhando aqui, trabalhando ali. Fazer cursos também é legal porque a gente vai vendo outras perspectivas, outras possibilidades de um universo tão dinâmico, né? Quanto é as redes sociais, quanto é a divulgação do seu próprio livro, né?
Então, a gente É, precisa estar antenada, né? Isso ajuda a gente a estar com as ideias fervilhando, né? E a minha, antes da Stephanie, então, dando tempo para que ela possa separar, eu queria ver com você o seguinte, Kátia, fala. você é bastante atuante nas suas redes sociais, né? Querendo ou não, você a movimenta muito bem. Vi o seu vídeo, né? E realmente, quando você falou que começou a fazer vídeos voltados para a sua temática e o que você vai trazer, caiu a ficha porque você falou nesses últimos vídeos sobre a invisibilidade da mulher mais velha, né? Então agora É. caiu a minha ficha que você está então introduzindo, né, a nós a esse universo, porque todo mundo vai chegar lá, né? E se a gente tem alguém que chega primeiro e que possa nos falar, a gente pode ir se preparando. Né? A gente pode ir também vendo, né, como que vai ser, né? Porque às vezes para você, você também teve alguém que esteve à frente, que às vezes foi falando, então isso é legal. Mas trocando de assunto, Bienal no Rio de Janeiro. Eu sei que você já foi em várias bienais, em várias feiras de livro, mas essa em especial, você está se programando para ir? Olha, Natasha, esse ano vai ser mais um ano que eu não vou. A nada, tá? A Poços de Caldas vão fazer 25 anos de Poços de Caldas, 20 ou 25, uma coisa assim. Desculpa se a Gisele estiver por aí me ouvindo. E eu não vou participar diretamente, né? Porque eu ainda não estou. Eu estou lendo aqui. Aquele... A gente já replica. Tá, pode. Porque o meu cachorro dorme também, tanto quanto eu de manhã. Fica até às vezes armado que eu não me levanta, não, porque ele tá velhinho também, tadinho. Ai, meu pai. Aí eu sei que eu não estou assim, com esse ânimo, como eu estive esses anos todos, né, de fazer malas, 2 malas, mala de roupa, mala de livro, e vamos embora, 10 dias em Poços de Caldas. Eu amo aquela cidade, eu estou assim, muito triste de não poder ir, mas a Gisele até me convidou que eles vão fazer um livro assim sobre esses 20 anos, e ela me chamou para fazer um depoimento. Ela falou, já que você não vem, eu queria que você participasse, como você já vem há muitos anos com a gente, faz um depoimento, alguma coisa, me deu lá as regrinhas, eu escrevi um texto e vai sair nesse livro junto com outras pessoas que também já passaram por Poços de Caldas. E aí, de alguma forma, eu vou participar. Mas não mais assim, eu ainda não estou mais com coragem. Eu vou dizer, eu ando com medo, um medo assim que eu posso tratar pelo floral, tá? Porque tem vários medos que o doutor Bar ensinou lá, que eu sei que tem o floral. Eu vou fazer minha fórmula todo dia, eu digo isso, que ajuda, né? Que vai Terapia buscar lá dentro essa holística coragem. também, viu? É, Estou muito que vai. usuária da terapia holística. Assim, eu tenho uma amiga que ela me socorreu aí uns dias, né? Que ela, na realidade, é minha psicóloga, eu não vou sempre, mas de vez em quando eu ligo e ela me dá o help. E assim, eu não estou com coragem. Então, Bienal, nada, nada, nada. O Rio eu já desisti há muito tempo, que o Rio, posso ser sincero, para mim é mais cansativo participar da Bienal do Rio do que eu viajar para Poços 9 horas e ficar lá 10 dias. Porque lá eu fico assim, no hotel colado no evento. Os hotéis são tudo pertinho, é tudo junto. Então, 10 dias você chega, você, entendeu? Não precisa se deslocar. Aqui no Rio é uma loucura, é lá em Berno Livre, né? Então, já há algum tempo que eu não participo. Eu acho que a minha última foi 2019, depois 2014, 2019, nem me lembro. Não, 2011 ou 2013. E 2014 a Bienal de São Paulo, que eu também viajei e fiquei mais ou menos
próximo e foi tranquilo. Então, o Bienal do Rio, para mim, é barca, eu não tenho carro, então é ônibus, Uber sai caro, e aí aquela coisa é uma loucura. Lá é cheio demais, né? Eu gosto, assim, quando eu entro, que aí eu trabalho com o público, de estar falando, de estar mostrando, mas o deslocamento para mim já está cansativo. Então, eu não tenho nada assim programado, assim longe de Bienal do Rio. Vou fazer aqui em Paquetá, a gente tem um grupo que já fez um feirão de Natal, vai fazer agora um feirão do Dia das Mães, então eu estou participando assim dessas coisas pequenas. Às vezes eu abro aqui em casa o ateliê, né, para receber as pessoas, faço a divulgação, mas esse deslocamento de viagem, ou como é para a Bienal aqui no Rio, que o Rio Centro é longe, eu não tenho ainda, não estou mais com aquele pique que eu tinha até algum tempo atrás. A minha última participação assim, no evental foi em Poços de Caldas em 2022. De lá para cá eu não tenho feito coisas menores, nem próximo, só aqui mesmo, por aqui perto, em Paquetá. Até no Rio mesmo, alguma coisa assim, tá difícil para eu E sair. mesmo que seja só em Paquetá, a gente olhando o seu Instagram, a gente vê que Paquetá é muito movimentado, literalmente, assim, né? Vira e volta, É, você diz, olha, vai ter isso, olha, vai ter aquilo, tem oficina disso, tem seus próprios projetos e tudo, né? Então, a gente que fica de longe, né? A gente fica olhando que de fato é uma cidade, é um bairro, né? Né? É, que se movimenta, né? E você, querendo ou não, sempre à frente, né? Sempre levantando a bandeira de Paquetá. Então, daqui a pouco vai ser prefeita aí, viu, do bairro. Eu acho é, mais, sabe? Porque, olha, é uma loucura isso aqui, não quero. eu quero biblioteca em vida, pelo amor de Deus. Ah, Biblioteca com seu nome, tá? Já vamos mexer esse doce em vida, por favor. Porque esse povo tem mania de colocar, de fazer homenagem depois, né? Eu acho que tem que fazer Sim, homenagem, não. Quando a gente tá nesse plano aqui, agora, pra gente poder dar uma olhada e falar, olha que bacana. Alguma coisa, né? Alguma coisa está mudando. E você pode ter certeza que muito você está mudando. Porque eu já vi pessoas que estão aqui nessa live, que fazem parte dos encontros na biblioteca contigo. Já assisti live da sim, biblioteca, de você trabalhando, de você fazendo a oficina maravilhosa, maravilhosa. Então, assim, mulher, é aquilo que eu falo, perdão ser repetitiva, mas você tem um legado sendo construído. E respeitar o seu tempo também faz parte disso. Porque eu acredito que você está florescendo de uma forma, como eu já havia comentado, que antes não se parecia. Você parece agora mais forte, mais viçosa e mais forte, né? Que é aquilo né? que eu havia comentado. É fato, porque eu acompanhei seus Eu momentos. só Eu acompanhei os seus momentos, né? Então, assim, eu vejo você muito mais forte, viçosa e dando a oportunidade também de fortalecer outras mulheres. Que isso é mais legal ainda do seu trabalho. Eu acredito muito em causas que são defendidas dentro dos livros. E por mais que não tenha ali uma certa pujança política, a gente sabe do que está impregnado, do que a mulher, por exemplo, ao ler seu livro, ela vai receber. O acalento que ela vai receber. O momento em que ela vai olhar seu livro, vai lê-lo e vai perceber que ela não está sozinha, né? Ela não está sozinha. Ó, Rosângela está aqui falando, inclusive, se ela quiser, já tem a bibliotecária. Olha aí. para fazer, eu sei. Pode deixar, eu vou te procurar, Juan. Não te esqueci, não. Para fazer a ficha catalográfica, que ela é que fez nos meus últimos livros. É, isso aí. Mas vamos, eu queria muito Hum, que você fizesse a hum, leitura. Ó, eu vou te hum. confessar que o último
ele é o meu Hum. mais querido do livro. Assim eu posso Ah, tá. dizer. Mas eu não quero que você leia o último do livro, porque Uhum. como ele é muito impactante, você não pode entregar É. tudo de bandeja para essa galera aqui, não. Claro que Sabe? não, claro que não. Exato, Claro que não. exato. Então, vale a pena você começar, eu acho, eu aqui, pelo Fala, Boto. O que você acha? do voto. Tá, pode ser. Pode ser, vamos lá. Deixa eu pegar ele aqui, porque agora eu fiz assim, eu imprimi, né? Porque eu sou mais assim do papel Mas mesmo, né? do Tem jeito. concreto, né? Isso Eu aí. gosto de pegar. Aí eu grampeei um por um, né? Porque vai, cada um vai numa. Ah, tô boa. Então, como eu disse, foi inspirado numa reportagem que eu vi uma pessoa que é uma estudiosa, uma antropóloga, eu acho, e ela falou sobre o porquê que se fala filho do Boto, qual é a história por trás, né? Aí depois, olha, eu só vou responder depois que a Kelly fez uma pergunta, tá? Sobre o Jardim Poético, depois eu respondo a ela direitinho, tá? Então, é, aí nasceu Boto. De onde brotam as histórias daquele Boto encantado que seduz e se vai, deixando em ventre tão jovem o fruto do pecado velado? Que face tem esse Boto? Qual o seu nome verdadeiro? Silêncio. Somente a menina deve sofrer. O pecado torna-se dela e não do Boto maldito. E assim se cala a família, se cala todo o povoado, a forçam a pena da convivência forçada, cruzando todos os dias com o verdadeiro culpado. Quem sabe aquele antigo ditado que vem lá da longínqua a terrinha significa a mesma sina e filhos do padre sejam aqueles do abuso gerados. Gente, fortíssimo, fortíssimo. Tem ali uma carga social, uma preocupação belíssima, importantíssima. Lembrando que esse livro, ele vai falar sobre a mulher em diversas facetas, né? Gente, só me dá só um minutinho, que o meu cachorro está. Cada vez que eu faço alguma coisa, ele começa, né? Então ele está querendo levantar e não consegue. Ô, Ajuda tadinho. aí, por favor. Aí tá nervoso, mas é porque eu tô aqui, sabe? Ele não consegue, mas também tem, né? Ah, Que é coisa ele do. é um cachorro Mas nervoso. vamos lá. Eu não quis cortar aqui. Não, é ciumento. Desculpa, Não, Stephanie. Aí estão tá ajudando. ótimo. Tá. Não, fica tranquilo. Tá, mas aí o Boto tem mesmo essa questão que você está falando, né? Exato. Porque foi a entrevista da antropóloga que eu nunca tinha pensado nessa questão. Eu pensava, e o que se passa para as pessoas é que a história, é filho do Boto, é como se ela tivesse sido seduzida, ela tivesse apaixonada, ela tivesse por alguém que passou ali e tal, né? Mas só que essa antropóloga ela falou que não é bem assim, né? Na realidade, são as meninas solteiras, os moços jovens, que geralmente elas são abusadas, Exato. né? Exato. Então, fica aquela E história, o né, no folclore, ar. de Então, certa forma, um tanto que tenta ali trazer alguma maquiagem, talvez, por um abuso, sim, né? uhum, Então, achei assim uhum. de suma importância mesmo. O outro que eu achei. E essa história do filho do padre, é assim, porque na minha família tem, que meu avô era filho de padre. E aí eu fui pesquisar na internet, que ele era português, Uhum. né?
E aí na internet, depois de muito pesquisar, eu descobri que as pessoas falavam, não eram as mulheres que eram abusadas pelos clérigos, não era nada disso. São os filhos de mães solteiras, Sim. né? Filhos de mãe solteira. Mas aí a gente também não sabe até que ponto também pode ter como, né, a história do Boto, a história tentando mascarar Exato. não só, né, uma entrega da mulher, mas como, né, também uma Sim, violência, né, sofrida, sim. né? Uma violência imensa, inclusive. É. Eu gostaria que você fizesse a leitura para o pessoal apreciar. As aparências enganam. Ah, tá. Eu acho que eu já tinha até separado a ideia. Ah, e depois você traz o seu preferido também, tá? Por favor. Tá, tá. As aparências enganam. Quem olha assim, com esse jeito displicente, não faz ideia do que se revela quando à noite, entre quatro paredes, mostramos sem receios nossa face mais vadia, sem medos, sem escrúpulos, deixamos no nosso quadrilátero as marcas, os cheiros, os ruídos entranhados. Não temos medidas ou reservas. Para você, me abre inteira. Dona Stephanie, aí eu vou, né? Vou ler como ele Fica está sem tranquila, fica tranquila. a porque é literalmente mesmo, Sim, né? Literalmente, vejo sua alma, quando no gozo final seu olhar encontra o meu. Logo após, se perde no infinito, dissolvendo-se com o universo. Num breve instante, quase imperceptível, o eterno. Quem se prende à aparência não consegue perceber, desvendar, não desfruta dos segredos, das surpresas. Deixa de ser descobridor, deixa de ser. eu amei esse poema, viu? Maravilhoso, maravilhoso. Ah, eu queria ver a Natasha comentando um pouco da percepção dela desse poema. Posso pedir para a Natasha falar? Para Pode, vê-la com certeza. vermelhinha? Vamos lá. Você Vai, sabe Natasha! que eu tenho que assimilar, né, amiga? Normalmente eu pedia com antecedência o material para a Stephanie para que eu pudesse ler umas 3 vezes, né? Porque eu sou meio devagar, mas ainda mais no assunto, né? Que eu sou devagar ainda. Porque, ó, Ai, vai ser. Natasha. Mas, pelo que eu me lembro das poucas vezes, Que absurdo! mas, mas, Confissões. mas que bom que alguém está fazendo, né? Eu sempre falo assim, né? Natasha! Que não. Ai, gente, Vamos fiquei com lá. vergonha agora. Mas Diga, Natasha. eu acho Tenha que eu, eu acho, não, tenha não. eu Estamos entre acho amigos. muito profundo, porque é um momento de entrega, né? É um momento de cumplicidade ali, onde às vezes não precisa de palavras, né? O próprio olhar já diz tudo. Então, né? Lógico, tem outras sensações envolvidas, outras coisas, mas existem momentos para tudo, né? E às vezes a entrega, né? Ela muitas vezes ela se dá no olhar, né? Não necessariamente, né? No que acontece em si, enfim. Mas eu gostei, achei muito bacana, né? Já vou querer um reservado, depois eu vou pedir um para você. Gente, o poema ele é maravilhoso, porque ele justamente relacionando com a questão de etarismo, dentre outras também, porque mulher geralmente é cheia de neuras, para começo de conversa. Por que eu falo isso?
Ai, apaga a luz, né? Porque tem o receio de que não veja o corpo. Tem muito disso, tá? Que eu sei. Não tem, Ai, com apaga a certeza. luz, luz apagada, porque eu tenho receio que veja o corpo, né? Ou ai, a semiluz, porque essa luz não me valoriza. Coisas assim. E na verdade, o que você traz dentro do poema é justamente o você não se prender única e exclusivamente à aparência. Porque não se trata só de dois corpos, né? Vai muito Uhum. além, vai muito além. Como você menciona, o visualizar a alma, né? Essas sensações, essa visão. Tem ali, tem gente que fala, né, muito porque a relação sexual ela é única e exclusivamente reprodutiva. Eu não acho, eu acho que a relação sexual, ela, na verdade, ela aumenta a proximidade do casal, né? E talvez nem precisa ser como todo mundo imagina também, porque as pessoas querem tudo de uma forma única, né? De uma forma única, de uma forma exclusiva. Mas o fato da sexualidade se desenvolver, a gente não precisa falar apenas, enfim, do ato em si. Eu acredito que o olhar, o toque, o cheiro, a pele, a proximidade da pele com a outra pessoa, o arrepio que se sente, né? As sensações que são proporcionadas. Eu acredito porque acho que tem muito se espera, já ouvi até várias mulheres falarem lá, né? Já vou aqui pedindo o espaço, porque tem que ser assim, tem que ser assado, tem que chegar àquele ponto exclusivo e não sei o quê. Mas, na verdade, para nós mulheres, se a gente for analisar, olha, um gesto de fazer algo que você não esperava naquele dia, por exemplo, aquilo já trabalha a sexualidade, né? Aquilo já está envolvendo a sexualidade. Então, às vezes, as pessoas pensam muito, ficam muito obcecadas. Ai, é a lingerie, ai, é o local, ai, é o corpo que tem que estar assim assado para que a outra pessoa me deseje. Não é assim. Não é bem assim, né? São gestos, palavras, são ações, né? Uma simples fala no ouvido, aquilo já faz com que a gente se aproxime mais. Com Então, certeza. a gente tem que desmistificar, né, diversas questões. Então, achei muito bacana justamente por isso. Parabéns. É, obrigada, obrigada. Eu acredito nisso, sim. O ato é uma consequência de uma intimidade maior em outras áreas da vida, né? Exato. Você ter essa intimidade em outros aspectos da sua vida. E aí o ato vai te dar essa, né, liberdade. Assim, eu confesso, eu nunca assim, tive muita frescura para nada, não, sabe? Eu sempre fui gordinha, sempre fui. Meu corpo nunca. Eu fui gordinha, depois deixei de ser. Essa é uma sanfona, né? Um efeito sanfona e tal. Mas eu nunca tive, assim, problema, assim, com o meu corpo, de tentar esconder, de tentar. Gosto, não gosto, problema. Eu Você gosto, sempre foi bem eu gosto do jeito resolvida que com é, isso, né? mas infelizmente nem todo É mundo, exato. né, teve essa experiência, né? Às vezes teve experiências traumáticas que, né, fazem com que a pessoa tenha uma série de problemas com o seu corpo. E hoje em dia também ainda tem isso, né? As redes sociais que impõem. Já existia um padrão de beleza, sempre existiu desde a minha época de menina, né? Adolescente. Na fase adolescente foi um pouco difícil, mas depois eu desencanei, mas nem todo mundo espera, né? Nem todo mundo é padrão e as pessoas tentam se colocar nesse padrão para ser aceitas,
né? E é uma cobrança muito grande, até da própria internet, né? Que a te apresenta sempre as pessoas. O pessoal discute muito isso, né? Só apresenta o lado legal, né? Sim. Da vida, né? Quando tá, tudo feliz, tá todo mundo feliz, rindo, alegre. Mas a vida não é assim, né? Não. Isso ali é uma vitrine só, né? Exato. A internet é uma vitrine, não é a vida real. E aí as pessoas muitas se frustram, né? Acontecem várias outras coisas, né? Então, mas na hora da entrega a gente não tem que se preocupar. Quando a gente ama a outra pessoa ou deseja, né? É baixa, magra, alta, gorda, não interessa, Sim, né? O que interessa ali é a energia que a pessoa passa ali através, né? Do seu toque, né? Da sim, palavra que fala ou da palavra que não fala, exato. né? Do que faz ali, Sim, né? Tudo é válido, né? Com Quando certeza. não, quando os dois gostam, quer não fere, não obriga, não está te Sim, prejudicando, tudo é válido. sim. Não está havendo nenhum tipo de abuso também, né? Porque tem os abusos Não é? emocionais também envolvidos, Sim, né, em com diversas certeza. situações. E, sim. enfim, achei extremamente, extremamente importante. Fala, Natália. A gente Tem, podia ler os comentários, né, Natasha? sim, até porque essa fala da Kátia tem muito a ver do que o Alaor, né, Júnior disse aqui. O Fala, desenvolvimento da sexualidade do casal vai muito além da conexão sexual. Passa mais pela afetividade, confiança, carinho, respeito, entre outros. Sexo é complemento de afinidade Monta, de outra monta. monta, né? E a Lidiane também contribuiu. Ela falou assim: essa conexão da alma é envolvente, da liberdade de expressão, né? Então, um relacionamento, na verdade, ele só é sincero quando existe a entrega de ambas as partes, né? E em todos os sentidos também, né? E aí eu queria, na verdade, aproveitar aqui e a gente está indo já meio que para um final, apesar que a conversa aqui está ficando muito boa, está quente, né? Está aquecendo, o pessoal aí está animado. Entrar naquela questão que a Kelly escreveu ali, que ficou no ar. Primeiro, só comentar que a gente deu risada aquela hora em relação à demora de acordar, não ter vontade de acordar, e a Kelly deu a solução para os problemas. Exato. despertador, né? Ela, Acalou. ela sugeriu, então, ter um Vamos. psitacídeo que ele acorda aí rapidinho todo mundo, né? E a Kélida Exato. deixou um comentário também que eu ia fazer em relação aos seus projetos, Kátia, você, Uhum. na sua bio enorme, que a gente teve que fazer um resuminho, porque não passava os caracteres, você não citou o seu jardim poético. É, Ele continua? Como é que ele está a ideia? Ou agora você está direcionando as suas energias para a divulgação e o fechamento aí da sua obra? eu estou tentando, até tinha lançado uma pesquisa na internet sobre o retorno ou não do jardim, as pessoas quiseram, mas eu ainda não. Aquela coisa, né? Tá tudo meio confuso, né? Então, eu quero voltar, eu vou voltar, é um projeto, estou querendo voltar esse ano, mas eu estou querendo ver, assim, outros poemas, estou preparando esse livro, de repente colocar uma pincelada já de algum dos novos e tudo, entendeu? Mas ele vai voltar, eu espero que ainda esse ano. E a roda de poesia na biblioteca também vai E... voltar. Agora, em fazer uma, eu vou divulgar depois direitinho, a data certinha, mais próximo eu vou divulgar, mas abril a gente vai ter e vamos fazer essa transmissão também ao vivo direitinho, porque a biblioteca também passou por uma reformulação, que a Rosângela se aposentou, está aposentada, né, que é a bibliotecária que falou aí. Então a gente está numa reformulação e, assim, eu não vou ficar com aquele compromisso mensal, mas de vez em quando eu vou voltar para fazer. Aqui é pertinho, no mesmo quarteirão, né?
Não sai nem da calçada, Vale né? ressaltar que ela se ofereceu, se a biblioteca tiver seu nome, né? Já falei, homenagem em vida, ela vai ser a bibliotecária, que ela já se ofereceu ali, ó. Tá vendo? Olha só. Com É, certeza. Ó, É isso aí. temos também uma sugestão de uma poesia preferida da Kátia, mas antes eu só queria resgatar um comentário da Cleonice, né? Enquanto você estava falando sobre deixar suas experiências, né, ali dentro, a sua percepção do momento em que você vive e tudo, a Cleonice colocou ali uma mulher que abraça todas, né? Porque muitas exato. que vão ler vão se sentir acolhida, né? Porque vão saber exatamente que que você também sente o que elas sentem e vice-versa. Então, é algo natural, não é algo só de uma pessoa, que às vezes a gente acha que é só com a gente, né? E aí a gente põe vários defeitos, né? Vários, eu tô doente, eu tô isso, tô aquilo, mas é algo natural, que todas vamos passar, né? Ah, do Alaor, ele fala mais aqui, viu, Natasha? Deixa eu ver O Alaô aqui. é ótimo, né? É Psicólogo e excelente. escritor. Ele havia falado dito aquele comentário, né, que vai muito além do ato, enfim, né? Há muitas conexões existentes. E aí ele complementa dizendo que vivemos tempos avessos, uma sociedade mais refém da estética, bolha da fantasia. É exatamente isso, exatamente isso. Essa Uma bolha matriz. apresentada, né? E ele fala que desejo transcende os modelos institucionalizados e engessados pelas convenções reforçadas pela virtualidade. Exato, é isso mesmo, né? Vai muito Ele é além. preciso. Não, ele é maravilhoso, né? Que é isso, gente? Ó, o povo tá tudo aqui, Jardim Poético é um sucesso. Aí estão falando, volte com o Jardim Poético, é lá o lugar das flores. Olha isso, olha isso. Então, por gentileza, volte com o Jardim Poético. Vamos lá, vamos lá. E agora, dona moça, vamos ver o seu preferido, né? É, ele, assim, eu vou ler, porque foi o que eu escrevi justamente já pensando nessa fase, né? Que eu falei assim, gente, eu comecei a escrever, falei, já, como é que está esse meu desejo, né, agora, né? Aos 60, nessa fase, né? Aí nasceu esse aqui, que é o Desejo e o Tempo. Eu gosto muito também, e vou ler que é justamente o que fala e aborda bem essa temática dessas mudanças que Perfeito. acontecem. Né? Onde foi morar o desejo? Aquele que governava meu corpo aos 20, enchendo de anseios, ardências, loucuras, talvez ainda more na alma, que não canso de realizar. Quem sabe foi morar no tempo, nos dias que ainda me restam. Esse tempo busca em ânsia realizar os sonhos abandonados ao longo da estrada trilhada, esquecidos pelas escolhas feitas por mim. O desejo se perde ou se transforma. Na casa dos 60 não me cobra resposta. Vivo um dia de cada vez. Pelo menos tento não deixar que a ansiedade governe. O desejo do corpo não é mais o mesmo. O da alma permanece, irá comigo. Consciente que voltarei para cumpri-lo, para vivê-lo até que se esgote, até que o corpo não necessite tanta sofreguidão, até que a alma, então já plena, não precise mais retornar. O desejo e o tempo. Gente, olha, e tem bastante de espiritualidade nesse poema, né? Como Também. tem, como tem. Maravilhoso, Kátia. Ai, Kátia, você sempre nos surpreende, né? Demais, demais. Tem romances saindo por aí. Oi? Obrigada. E nos surpreende para Eu tento melhor.
ser essa metamorfose ambulante, apesar de que as mudanças me assustam, né? Mas essa frase, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu gostaria de ser sempre, sem tanta Eu, como ansiedade, né? sou aquariana, eu tô tão Ah, acostumada com tá. mudança, porque eu sou assim o tempo todo, né? Mas enfim, mulher, agradecer de verdade pelo seu trabalho, pela sua dedicação. E você tem realizado aquilo que eu sempre falo também para você, que nada, né? Nem ninguém possa tirar esse brilho nos seus olhos ao falar de literatura, ao falar sobre os seus trabalhos, ao abrir a boca para declamar um poema, compartilhar com a gente um pedaço do seu jardim, que também é magnífico. Compartilhar um pouco, eu acho que de você, porque quando você escreve os poemas, nas lives também, a gente sente que te conhece tanto. É muito engraçado isso. Mas a gente se sente assim, participante mesmo, sabe? Da sua história, das suas lutas. E eu não tenho dúvidas que há muitas portas se abrindo, há muitas coisas que vão acontecer ainda na sua vida justamente pelas mudanças. É aquilo, né? A gente dá aquela desencanada, aceitar, reconhecer. Reconhecer também o dia que não tá bem, porque nós temos esse direito, né? Nós temos esse direito. E hoje estava fazendo uma leitura e houve aí um comentário bem interessante de uma palestrante hoje, que ela disse assim que nós precisamos aprender que quando a gente limpa a nossa casa, nós não podemos voltar com aquela sujeira de novo, porque é como se a gente estivesse secando gelo, né? Então, nós não podemos voltar com aquela sujeira de novo. Então, tire os sapatos, mantenha. E ela estava fazendo isso, não é sobre casa, vocês sabem muito bem que isso não é sobre casa. Então ela falando exatamente que quando às vezes a gente se ajusta, busca, né, o nosso equilíbrio, a gente tem que lutar para mantê-lo, né? Porque isso é frustrante se a gente voltar de novo com aquelas mesmas inseguranças. Então, claro, a gente precisa se reconhecer frágil, a gente tem que se reconhecer em constante evolução, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser vigilante dos nossos pensamentos. Porque às vezes, Kátia, eu percebo que nós somos inimigos de nós mesmos. Às vezes a gente fica para baixo porque a gente fica alimentando um pensamento, uma energia que não nos pertence, né? Então, eu percebi que você, como já falei, voltou nova, né? Voltou muito diferente, sabe? Voltou numa. Eu falei numa. Como é que é? Você está florescendo de um modo diferente. Eu ia falar aqui, mas ia fazer um comparativo, a plantação não ia ficar legal. Você está florescendo de um modo diferente, né? Acho que foi uma cepa, né? Uma cepa diferente, eu acredito. Então, aproveite cada momento. Aproveite os seus momentos. Continue compartilhando conosco e não desista, não, tá? Eu sei que às vezes parece que a gente está falando para as paredes, né? Principalmente quando a gente trabalha com mídias. Às vezes parece que a gente está falando com ninguém. Parece que ninguém está observando. E é tão incrível que, apesar disso, alguém encontra a gente numa surpresa e fala o quanto é importante o trabalho que você faz. Então a gente sabe que de algum modo nós estamos tocando vidas, de algum modo, né? Talvez não como o algoritmo tanto deseja, mas para que a gente tem que tanto, né? Ter que tanto ou deixá-lo que ele domine a nossa vida. Então, não é ele que vai provar que você é muito boa, não é ele que vai provar que você é suficiente no seu trabalho. Então, mulher,
Continua que tem muita luz, muito brilho aí pela frente. Vamos que vamos. Ai, meu Deus, eu vou ter que falar do Alaor de passar para a Natasha finalizar, ó. Sartre nos fala... Ai, o homem tá citando Sartre. Que é isso, homem? A gente vai ter que conversar mais. Vamos lá. Olha lá. Com certeza, ele é muito bom. Sartre nos fala que estamos sós e sem desculpas, responsáveis por tudo que fizermos. A liberdade nos demanda um preço elevado. Daí sai a evolução. Puxa vida. Perfeito, perfeito. Muito obrigada por isso. Natasha. Kátia, quais são suas considerações finais? Fale aí do seu site, onde o pessoal pode encontrar o seu material e tudo mais. Agora é a sua hora. Tá. Primeiro agradecer, como sempre, a vocês pela oportunidade, né? E é sempre bom a gente se renova, porque a energia de vocês duas é assim, muito contagiante também, que assim, eu percebo que é verdadeira, né? Esse amor que vocês têm pelo que vocês fazem, pelo que vocês estão construindo, né? Então, desde os primeiros contatos, eu percebi isso, por isso que eu mantive esse contato com vocês, porque a gente vai selecionando aos poucos as pessoas, né? Não tem jeito, né? Aquelas pessoas que têm mais afinidade, selecionar por afinidade. E eu procuro muito a coisa da verdade, né? A verdade interior. E isso vocês passam mesmo, né? Que a coisa é natural, é verdadeira, é com amor, com afeto que vocês fazem esse trabalho de vocês e constroem também a carreira de vocês, né? Isso é muito importante, né? A gente sentir, como você falou, né? Nada de algoritmo, né? A Sim. verdade, nada desse só desse virtual. Usar o virtual para aproximar as pessoas afins, que eu acho que é importante, né? E agradecer vocês, agradecer as pessoas que vieram aqui me prestigiar, vi alguns nomes conhecidos. Eliso, Alaô, a Terezinha Vilhena, a Rosângela, e se eu esquecer mais alguém que eu não vi aqui, mas as pessoas que eu conheço, que eu lido mais, a Terezinha Vilhena também é uma escritora maravilhosa também, ela escreve contos, como ela só, muito fácil, a gente lê o livro dela, tem muita facilidade. A Elisa, que eu também tenho muito respeito, eu gosto muito da escrita dela e dela como pessoa, né? O Alaô, que eu conheci através da internet, né? Um amigo psicólogo, escritor também, sempre com muita habilidade, né? Na hora de escrever e, e entender um pouco da alma humana, né? E outras pessoas aqui, Rosângela, querida, me acompanha o tempo todo, e outras pessoas, Kélida, né, que eu também conheci através de vocês, da internet, que também é uma querida, gosto muito dela também, do trabalho dela, né, e ela está maravilhosa também lá nas entrevistas dela, cada vez Já. mais solta, Orgulho mas né, literário, verdade. a gente no início a gente fica meio assim, né? Meu filho ficou, mãe, olha só, tá falando muito, não sei o quê, deixa a pessoa falar, não sei o quê. Aí a gente vai, né? Que eu gosto de falar, gente. Gostamos. Então, assim, é um prazer estar aqui em primeira mão, tá mostrando com vocês, acho que vem muita coisa boa mesmo daí, mostrando aqui no canal de vocês, em primeira mão, esse projeto, né, que está saindo, né, está na revisão, de repente pode ser que eu acrescente mais algumas coisas, estou com mais ideias, né? Então, quem quiser, não me conhece ainda, mas quiser conhecer, é só jogar lá nas redes sociais, o Kátia Pino, que eu sempre falo, Kátia com K, o Pino com dois N's, e vai aparecer meu site, no meu site é um e-commerce, ele ainda está lá na promoção, porque eu não mudei nada, né? Me deixei a promoção lá do envio, pelo registro módico, né, incluído, e o valor, a pessoa não paga nada, está lá, ainda vou fazer uma reformulação que ainda não fiz,
mas aos poucos estou respeitando esse meu tempo. E eu quero agradecer muito, muito mesmo, assim, é, estou aprendendo a respeitar esse meu tempo, né? Porque é, acho que para germinar, né, a semente precisa, né, se enterrar um pouquinho, às vezes, né, na terra, assim, né? E esperar o tempo certo para a coisa florescer. E eu aqui está nascendo mais esse projeto, né, com as bênçãos da Natasha, da Stephanie, sobre a supervisão da Stephanie também, né, na leitura crítica. O Alaô também leu já o livro, já tinha lido o meu livro, tá? E a leitura não uma leitura crítica, né, a leitura tem um outro nome, né, uma leitura que é mesmo, né, para dar uma ideia se tocou, não tocou a pessoa, Beta? né? Isso, a leitura aberta. E o romance está aí. Né? Então, tem o Instagram, é tudo com o meu nome. Não tem dificuldade, que eu padronizei para ficar fácil de achar. E na Amazon também, meus livros, que a Natasha me ajudou muito também, né, lá com a Amazon, ela foi assim, fenomenal comigo também. Quando eu vi, já estava tudo pronto, papum, ela já tinha criado, Natasha né? Quando eu já manja desses paranauês, é verdade. quando eu achei que ela ia me ensinar o passo a passo, ela, pá, já tinha feito, vamos colocar, mandei arquivo e tal. E assim, meus livros, os arquivos, alguns se foram dessa pane, né, do meu laptop, mas eu tenho talvez como resgatá-los, né? Mas alguns arquivos se foram, né? É ótimo, né? Agora eu tenho que aprender a salvar, né? Agora eu estou salvando, tudo que eu estou fazendo, estou salvando. Mas os arquivos prontos, né, com as ilustrações, com tudo mais, eu vou resgatar. É que aos poucos tem outras coisas também da vida, que eu falo assim, né, da vida real, prática, né, que eu já, minha vontade é não fazer mais nada, mas, mas a gente tem que fazer, não tem jeito, né, a vida prática nos chama. Mas é agradecer, tá? E vou voltar com alguns projetos, Arte Poético e a Roda de Poesia. E minhas redes sociais, jogando meu nome, aparece tudo lá na boa, né? Instagram, Facebook, meu site. Lá no site tem a descrição. E na Amazon também, 2 dos meus livros estão lá. E é tranquilo, só jogar meu nome que consegue, tá? Maravilha. E agradecer imensamente a vocês por essa oportunidade, a todos que estiveram e que vão assistir. Nós que Bom, agradecemos, né, de poder ser as primeiras a estar conversando com você sobre esse projeto maravilhoso que está vindo, né? Que com certeza vai abrilhantar ainda mais os seus livros, né? Agora vão ser 8, daqui a pouco são 9 com romance, e é isso aí, não pode parar, né? E que vai dar tudo certo também para que você possa resgatar esses materiais, né? Eles vão chegar de novo para você no tempo certo, na hora certa. E aí você vai poder mexer com eles. Você tem, eu iria te dizer para que você tomasse um banho de sal grosso, né? Nós que estamos longe do mar tem que resolver com sal grosso, né? Você está aí do ladinho do mar, dá uma mergulhada. mas Mar da Bahia, coitada, eu não entro nesse Mar da Bahia, não, gente. Mas eu queria. Tem que ir para a região dos lagos, tem que ir lá para a casa do Alaú. Lá é melhor, né? Ele mora num lugar bom pra caramba. E eu queria resumir, então, a live, né, essa conversa, com um trechinho, uma partezinha do seu poema que você leu por último, que é Desejo se perde ou se transforma? Né? Fica aí para a gente refletir, porque os desejos, né, vêm de diversas formas, né? E com Boa! certeza eles se É, transformam, tá bom? Agradecer imensamente você, Kátia, sempre muito querida e atenciosa conosco. Agradecer a todos que estiveram conosco aqui também e que vão assistir. A gente depois coloca, com o tempo, a gente coloca a live também no YouTube e no Spotify, ou seja, né, fica ali registrado para que vocês possam se sentir confortável e assistir ou ouvir da melhor forma possível. Tá bom? Um abraço a todos, um beijo carinhoso para todos também.
Beijo Obrigada. grande, meu povo. Obrigada, Obrigada. Kátia.